Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui para poder falar para você a palavra do Senhor nesta manhã de sábado, dia 13 de abril de 2024. A palavra de hoje precisa ser bem curtinha, porque nós estamos com um problema dentro de uma unidade hospitalar aí, está precisando resolver algumas pendências tecnológicas aí, e passando daqui então bem rapidinho para poder falar com você a respeito desse versículo aqui, ó. Dá uma olhadinha. Amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4 e 8. É fato, e ninguém pode fugir disso, que em algum momento da vida eu e você passamos ou precisamos de uma situação de perdão, uma situação complicada por alguma coisa que você fez, por alguma coisa que você passou, por alguma coisa que você falou, né? E naquele momento você precisava de um cobertor. Precisava realmente de perdão de alguma coisa que você cometeu, de um ato que você impensado ou pensado muito rapidamente, tomou alguma decisão e precisou depois de um cobertor. Existe um Deus que tem um cobertor para todos nós. O cobertor que ele nos enviou, que ele mandou para nós, é o cobertor que se chama Jesus Cristo. É uma palavra tremenda saber que o amor dele por nós cobriu e cobre os pecados daquele que cometeu os pecados. Mas precisa aceitar o cobertor. Eu vi uma pessoa hoje falando alguma coisa dizendo assim: não adianta a pessoa estar com frio, saber que está com frio, estar tremendo de frio e até com medo do frio que está enfrentando ou vai enfrentar, mas não pedir um cobertor. Assim o é também aquele que aceita ou não aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele sabe que é pecador, ele sabe que está com problema, ele sabe que está em situação de risco e o risco iminente de ir morar no inferno juntamente com o diabo e seus anjos. Porque não sei se você sabe, o lago de fogo eterno foi feito para o diabo e seus anjos, não foi feito para o homem. O homem está indo para lá por livre e espontânea vontade. Por isso que quando Jesus ou Deus falar para o ser humano, quando estiver julgando, vai dizer: apartai-vos de mim para o lago de fogo eterno, que foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para o homem. E Deus não tem prazer em ter que falar isso para o ser humano. Não tem prazer. Eu creio num Deus que é amor, mas que também é justiça. E essa justiça dele para conosco faz com que nós tenhamos que pensar em alguma coisa que possa mudar a história da nossa vida. A nossa eternidade está em risco a partir do momento que nós temos consciência de que nós precisamos de salvação e não optamos por Jesus Cristo, que é a única opção. Presta atenção nisso, que você precisa necessariamente saber disso. Não importa onde você está, não importa em que hospital você está, não importa qual é a sua situação financeira, econômica, social, não importa. Importa que você precisa aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Quando Pedro escreveu essa primeira carta aí, e o versículo inteiro diz assim, a parte A e a parte B. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Aí vem, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não só o amor nosso que nós expressamos, quando Pedro estava escrevendo esta carta, ele estava
ali em 63, 64, mais ou menos, depois de Cristo, ele estava no reinado de Nero e ele estava escrevendo isso para aquelas comunidades cristãs que estavam dispersas ali da Ásia Menor, que enfrentavam uma perseguição muito severa e muitos desafios. Então ele estava escrevendo para esses cristãos, para esses irmãos que ali estavam, e ele provavelmente estava em Roma e escrevendo essa carta para eles, dizendo, ó, aonde tem muito problema, precisa ter muito perdão. Então, vocês precisam, acima de tudo, ter um amor intenso entre vocês, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, as comunidades que estavam ali dispersas, que era da Ásia Menor, ali Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, entre outras ali, essa cidade faziam parte da região conhecida como, na época, como Ásia. Hoje ali, atualmente ela é conhecida como Turquia. Então, essas comunidades, elas estavam enfrentando os desafios de perseguições e o amor parece que estava se esfriando por causa da perseguição, a pressão que faz ficar maluco, doido, até o sábio, estava fazendo com que eles perdessem a fé cristã e o amor entre eles. Então, isso motivou Pedro a escrever essa carta para encorajá-los e fortalecê-los espiritualmente. O que eu tenho ouvido muitas vezes de pessoas que a gente tem atendido no ambiente hospitalar ou até em casa, em recuperação, alguns que já estão com a recuperação bem avançada, de saber que não querem perdoar uns aos outros, não querem liberar o perdão e muitas vezes, na maioria das vezes, acabam adoecendo fisicamente pela falta de perdão. Pedro está destacando aqui que o amor deve ser o principal ou a principal característica na relação entre os irmãos de fé. O termo amor intenso indica um amor fervoroso, profundo, constante, que vai além das meras palavras ou sentimentos que são, na maioria das vezes, superficiais. A segunda parte do versículo, desse versículo, que fala lá, porque o amor cobre uma multidão de pecados, traz uma explicação poderosa, é poderosa essa aí, sobre o impacto do amor nas relações interpessoais. Relação interpessoal, nesse tempo de 2024, é um tema que muitas vezes está dando muito problema, porque os homens parecem que, quando começam a ter alguma coisa ou algum entendimento, acabam pensando que é desnecessário essa relação interpessoal e muitas vezes tem essa tecnologia da internet, que é uma bênção, mas muitas vezes ela pode passar para o outro lado também, porque a internet tem essa característica, ela aproxima os que estão longe e distancia os que estão perto. Então, que você tenha nesse tempo de 2024 o amor e agir de maneira que você possa permitir que as pessoas superem os conflitos e as diferenças, e que você possa promover a harmonia e que você possa promover paz entre pessoas, entre você e outras pessoas, de tal forma que elas possam ver, além desse amor, que elas possam prestar um culto ao Senhor, agradecendo ao Senhor por Ele ter se manifestado na minha e na sua vida. Então, fica aqui o meu abraço a todos vocês nesse sábado, né? Sábado, dia 13 de abril de 2024. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha realmente essa oportunidade de manifestar o seu amor e perdoar aqueles que estão ou que te fizeram mal. Assim como fala o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, que o amor seja manifestado também através do perdão, das ofensas dos outros, daqueles que
não foram capazes de se reconciliar, de se redimir, transformando essa situação em problema muito maior. Então, que você possa ser um agente de proliferação do amor e do perdão sobre a vida de muitas outras pessoas. Em resumo, o versículo destaca a importância do amor genuíno e profundo como um elemento essencial na vida cristã. Ele é capaz de fortalecer os vínculos entre os crentes e promover a restauração e a cura nas relações interpessoais. O amor que cobre multidão de pecados está disponível para você, para mim, para todos aqueles que a ele recorrer, tá bom? Fica aqui o meu recado, dado o recado para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, que não aceitou que o amor que foi declarado por Deus através de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, que você possa aceitá-lo nesse final de semana, que você possa aceitá-lo agora, na hora da oração. Por que não? Quem sabe você está aí novo na live e nesse momento você está entrando no ambiente hospitalar. Alguns com quem já conversei agora logo pela manhã estão aguardando para passar por uma cirurgia, por uma intervenção cirúrgica e estão aí com medo do que vão enfrentar nessa cirurgia. Eu quero dizer, eu quero incentivar você a aceitar de todo o seu coração a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Declare com a sua boca e você pode falar com Deus através da oração e dizer para ele: estou arrependido do tempo que fiquei longe. Estou arrependido de tudo que eu fiz, de tudo aquilo que eu passei e eu quero que o Senhor me aceite como filha ou filho querido. É isso. E ele vai estar de braços abertos, como sempre, esperando que você faça essa oração de arrependimento. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar e Deus há de fazer na sua vida, nesse tempo de 2024, aquilo que é necessário para que você tenha uma manhã abençoada. Um final de semana abençoado, repleto de grandes e boas notícias, com as intervenções cirúrgicas, todas elas sendo de efetiva responsabilidade dos médicos, sim, mas através deles, os sendo usados por Deus para fazer o melhor na sua vida e com toda certeza, após você fazer essa oração, você estará muito mais preparado para enfrentar esta intervenção cirúrgica, tá bom? Tá, pode fazer. Vamos orar então. Tem ali uma pessoa dizendo que quer aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Eu não vou fazer a pergunta porque senão eu vou ter que ficar falando quantos. Então, você ora, tá? Você que quer entregar a sua vida, entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele agora de todo o seu coração e que saindo dessa situação você não volte atrás, não volte à prática daquilo que você estava praticando, que estava errado. Então, que você possa ter consciência de que você precisa realmente de Deus e Deus está totalmente disposto a receber você como filha ou filho querido, tá bom? Pode orar comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão entregando as suas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor esteja guardando a mente e o coração deles. Que não voltem atrás nessa sua decisão, mas que continuem, que perseverem, com toda a convicção de que o Senhor um dia vai voltar nos ares para buscar a sua igreja e que eles agora, nesse momento, estão entrando e fazendo parte dessas fileiras de filhos e filhas queridos que estarão servindo ao Senhor, louvando ao Senhor na terra, aguardando o arrebatamento. Nós estamos aguardando que Jesus volte nos ares para nos buscar. Por isso, aceite-os, perdoe-os de todos os seus pecados e o aceite-os como únicos, como os filhos queridos que são tratados como únicos diante do Senhor. E o Senhor
ama a cada um, especialmente cada um deles. Nós oramos nesse momento pelo perdão dos pecados de cada um deles. Que esse arrependimento seja sincero, genuíno, lá do fundo do coração, porque o Senhor sonda o coração. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus, escreve o nome deles no livro da vida e guarda a vida de cada um deles nas tuas mãos, na concha das tuas mãos, para que não venham se desviar e nem se arrepender da decisão que estão tomando nesse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus sobre a vida do Yuri, da Isabela, da Célia, nós oramos pela avó Hilda, pela Selminha, pelo Geninho, oramos pela dona Luzinete, pela dona Tereza, nós oramos por todos aqueles que estão nesse momento precisando de uma bênção especial, o Emerson, a dona Maria José, aqueles que estão nesse momento precisando de um apoio, de uma ajuda, de um socorro. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, nós oramos pela Vivi, que é a filhinha da Selma e do Geninho, que o Senhor abençoe e guarde a vida da Vivi, onde quer que ela esteja nesse momento, tirando dor, fazendo com que essa recuperação seja rápida, efetiva, definitiva e que tudo concorra para a honra, para a glória do Senhor. Nós abençoamos a vida da Vivi, onde quer que ela esteja nesse momento. Te pedimos uma bênção especial sobre todos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, que são nossos amigos, que eles estão aí nesse momento orando conosco pelas suas famílias, pelos seus netos, pelos filhos, pelas noras, pelos sobrinhos. Quantos desses aceitaram Jesus nesse tempo de 2024 e agora oram pela sua família? A tua palavra diz que se entregarmos o nosso caminho ao Senhor, o Senhor cuidará de cada um de nós. Então, confiados nisso, nós entregamos esses nossos idosos nas tuas mãos, para que o Senhor continue cuidando de cada um deles. Oramos por aqueles que estão nesse momento nas escolas, aqueles que ainda estão estudando nesta noite, aqueles que já estão no descanso do final de semana, se preparando para voltar na segunda-feira para o banco escolar. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles e que possam ter uma recuperação das suas forças para voltar na segunda-feira com as baterias recarregadas. Nós oramos por todos aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão na situação de drogadição, aqueles que estão na situação de risco, andando pelas ruas da nossa cidade, aqueles que são moradores ou estão em situação de rua, aqueles que estão em drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão nesse momento desempregados, aqueles que estão empregados, aqueles que são empregadores, aqueles que estão com depressão. Pai, nós abençoamos a vida de cada um deles, repreendemos em nome de Jesus toda a ação do inimigo na vida dessas pessoas, que eles possam ter nesse tempo de 2024 uma bênção especial e que tudo seja para a honra, para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos porque o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós e nós sabemos que o Senhor cuida e tem cuidado muito bem. Nossa alegria é saber que o Senhor está feliz conosco. A nossa alegria é saber que o Senhor nos aceita como filhas e filhos queridos. Nos ajude a fazer a tua vontade, para que possamos estar no centro da tua vontade. E assim estando, poderemos cada dia mais louvar e engrandecer o Senhor com as nossas vidas. Que esse sábado seja um sábado repleto de grandes e boas notícias e que o Senhor continue abençoando a cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E nós voltamos no final da tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia. Bom início de final de semana.